E agora, Kenneth, explorando mais uma faceta, assim, eu tenho falado muito a respeito do que a gente tem chamado do mercado de finanças assistidas, né? Que é essa questão de assistentes dentro do mercado financeiro e tal, né? As próprias versões recentes do GPT, o 4O, você pode... O meu tem até nome, o meu chama Tim. O Larry, você começa... Eu gravei isso e eu falo com ele, aí Larry, isso aqui, tá? Eu converso com esse cara. Que legal. E eventualmente, assim, se você tiver uma conta, uma fatura, você mostra a imagem ali, ele vai computando isso, vai falando como é que tá seus gastos mensais e tal. Então, a ideia de finança assistida é você ter um assistente que lida com a finança e no final esses caras vão acabar fazendo chamadas aí de várias bases de dados, seja sua conta e outros. Em algum momento futuro a gente vai ver isso conectado. Inclusive o Peter Diamandis lá da Singularity, ele fala que ele imagina um futuro muito com o futuro meio Jarvis, assim, do Homem de Ferro. Sim. Que é você tem um assistente, você pergunta, fala... Tá muito perto de acontecer. Você vê por esse caminho mesmo, você vê talvez um outro blend de outras tecnologias, né? Até escrevi também recente que, pô, se a gente juntar assistente e ainda juntar augmented reality, você tá olhando, você pergunta pro teu assistente aquilo que você tá olhando. E aí você tá se guiando por dois elementos, você fala e imagem. Muito legal. E voz, coisas que você utiliza no dia a dia. Como é que você vê isso? O quão longe a gente está disso também, que eu sei que também até falar um pouquinho de área também, que eu acho que é legal. Claro, vamos lá. Cara, eu acho que a gente primeiro pode definir assistentes e agentes. Legal. Tá? Assistente é o que você acabou de escrever. Sim. Então, é uma conversa com alguém que está recebendo constantemente informações suas. Lembra que no chat GPT você pode ir encadeando as conversas. Exato. E ele tem memória, então mesmo que você já esteja conversando faz tempo, ele guarda as anteriores. Existe um limite para isso, só que esse limite já está crescendo exponencialmente. No Gemini eu tenho meu assistente de saúde que eu contei, que eu faço meus check-ups. No Gemini, são 2 milhões de tokens. Olha só. É tipo assim, um livro de 2.000 páginas. Nossa. Então assim, dá pra conversar tranquilamente. O GPT tá com 64 mil, mas que já é coisa pra caramba. Nossa, então, dá pra você ter um assistente que guarda o histórico. E o legal é que você é que escolhe a especialização dele. Sim. Né? No começo, você chamou de Tim ou de Larry lá. Fala, Larry, você vai ser o meu especialista em finanças pessoais. Sim, exato. Quero que você analise todas as despesas que eu mandar aqui e compute no final do mês quanto eu tô gastando. Exato. Ele vai se comportar e vai começar a fazer isso. Tem ainda a tal das alucinações. Então ele pode errar, né, em cima das suas informações, trazer uma resposta que não é precisa. Sim. Isso eu acho que é a parte que ainda precisa melhorar. Verdade. Só que, cara, o segundo termo, que são os agentes, esse tá bombando. Que é a hora que você começa a fazer o assistente, não ficar só na conversa. Porque a conversa é legal, é bacana, delega você atividade, aprende. né, Fernando? Ele delega ações no mundo real. Sim. Reserva essa passagem aérea pra mim. Cancela esse hotel. Pede um Uber. Sim. E aí, como você tá falando numa esfera de computação, e a OpenAI, ela o pessoal brinca que ela é tudo menos open. Mas a parte que ela é open de verdade é porque ela tem API. Sim. Então, tudo é dirigido à API. Então, você consegue plugar qualquer coisa, cara. Hoje já tem mais de 600 conectores, que seriam esses diferentes agentes que você consegue plugar no GPT. Você que usa o GPT Plus, né, que é a versão paga, já tem disponível a criação desses assistentes usando ferramentas de mercado que já estão prontas, é só usar, ou criando as suas próprias, mas você vai precisar de um pouquinho de conhecimento em programação. Então, eu acho que essa curva que a gente está agora, eu vejo 3 momentos de IA generativa. Novembro de 2022, apareceu o ChatGPT, todo mundo foi lá e ficou perguntando se o Palmeiras tinha Mundial, se ia votar no Trump ou no Biden. Sim. Depois a gente teve o momento das ferramentas de IA, que foi basicamente o ano de 2023. Ferramenta que faz isso, ferramenta que faz aquilo. Eu falei várias aqui agora. 2024 é o ano dos agentes, que é a hora que a gente consegue sair da conversa para execução na prática. E é muito legal que eu vi que tem a questão do futuro de onde você coloca agentes para interagir. Exemplo, né? Um exemplo mais extremo, talvez, um agente que vai te defender num tribunal e o outro que vai acusar. Então você deixa eles ali conversando. Mas tem também assim, o agente que você põe para poder fazer o cancelamento e tem um agente da empresa que vai fazer, que vai tentar cancelar a reserva e reverter. Então você volta isso. E eu vi o mais engraçado agora, que também virou até meme, que é botar os
as ferramentas de inteligência artificial para poder fazer batalha de rima, para ver quem ganha. Muito 10, eu vi, cara. Muito legal. E esse mesmo cara que fez a batalha de rima fez agora xadrez. Colocou o GPT e o Gemini para jogar xadrez e o GPT deu uma limpa, ganhou de longe. Então, muito legal. Esse é o lance de você botar esse agente para fazer uma função, que na outro momento vai encontrar um outro agente, você tá esperando o outcome daquilo nas capacidades daqueles agentes de função que às vezes seriam do ser humano perdendo tempo numa atividade. É isso aí. E que a gente pode delegar. Mas, Brunão, agora eu vou te dar essa introdução, porque isso é o que tá bagunçando a minha cabeça de 2024 inteiro, e eu, a ponto de eu resolver finalmente escrever um livro, é exatamente sobre a interação entre os agentes. Isso. O Steve Jobs, muito antes... O Steve Jobs, na primeira geração Apple dele, antes dele sair para fazer Pixar e tudo mais, ele tem um vídeo gravado, tá no YouTube, dele falando assim, imagina que legal no futuro, na educação, você poder ter aula com Sócrates e com Platão. Sim. Cara, basicamente, os agentes inteligentes, a gente consegue usar um framework de tecnologia para colocar o Sócrates e o Platão, e pode pôr o Aristóteles, e pode pôr alguém de hoje em dia lá, você gosta do Clóvis de Barros Filho, pode colocar também. Esses caras conversam entre eles. Sim. E o que é o benefício disso? O que sai dessa resposta, filtrado e criticado, é muito melhor do que qualquer modelo de linguagens que você está acostumado a ver te responder. Sem dúvida. Então, se você já está gostando da resposta que o GPT-4 ou o Claude ou o Gemini te dão, você tem que ver um agente usando o GPT-4, conversando com outro que está usando o Claude, conversando com outro que está usando o Gemini. E a gente vai elevar o conhecimento humano baseado nessa questão. Você cria esse agente emulando figuras históricas ou grandes pensadores, e na interação entre essas personifications que eles fazem, impersonations que eles fazem, vocês começam a ter Brunão, uma evolução. O meu conselho esse ano, eu sempre tive um conselho, eu adoro os meus conselheiros humanos e vivos. Sim. Mas o meu conselho desse ano de estratégia tem o Michael Porter, o Sun Tzu e o Maquiavel. Que demais. O meu conselho de marketing tem o Philip Kotler, o Seth Godin e o Gary Vaynerchuk. Então eu criei esses grupinhos de pequenos de agentes, eu uso a OpenAI para criar cada agente, Sim. eu subo a obra desses autores, Sim. Então ele não é só haja como se você fosse o Michael Porter, não. Haja como se você fosse o Michael Porter e segue aqui os livros Estratégia Competitiva, Vantagem Competitiva. Sim. Quando você for abordado com um problema ou um desafio, ou quando você ouvir uma outra pessoa falando, eu quero que você critique e responda com base no seu conhecimento. Que é melhor do que você ter que depurar tal. Assim, é importante a gente fazer essa tarefa crítica de ler e poder entender conceitos que estão no livro. Mas se você tem uma ferramenta que, de uma forma fresca, tem essas informações para refutar, usar na argumentação, ou te lembrar, falar assim, olha, um conselho. No conselho. Exato. Então eu descrevo o momento da empresa, dou o contexto, porque ela não sabe, né? O GPT Claro. não sabe tudo isso. Então eu dou o contexto da empresa e boto os agentes de estratégia para conversar. Sensacional. No final sai uma lista de recomendações de ações, já com a crítica entre eles. E o que é mais doido é que eles conversam entre eles, mais doido mesmo, de dar até medo, eles conversam entre eles sem me avisar. Eles me entregam o resultado no final e depois eu posso, no log, no registro, olhar o histórico das conversas. Mas eles me entregam uma resposta final, eu não sei se eles vão interagir 2, 20 ou 200 vezes. Caramba. Eles interagem o quanto eles acharem necessário. Até chegarem num consenso. Para chegarem num consenso. Que demais. Isso Bicho, muito, e aí, a qualidade do que vem não é respostinha qualquer de GPT, não, entendeu? Aí você sobe aterrizada pro teu contexto, pro seu momento. Isso é novo. Isso é uma parada que eu não tinha. E esse ano, cara, eu tô fritando, bicho. Tá muito, muito legal. Tem um especialista que eu acompanho, que eu já vi até palestra dele quando eu tava fora, o David Birch. Ele fala exatamente isso, assim. Você não sabe se no futuro, se a sua geladeira é um robô que tá imitando um cachorro. É tipo um devaneio tão grande, falando assim, cara, das várias camadas que você pode colocar. E olha que a gente nem tava falando de GenAI. Eu quero saber como é que tá o discurso atualizado dele. Porque ele faz essas piras de tentar imaginar essas camadas que a gente vai ter. E ele que veio com essa ideia de falar assim, de você botar um agente de um com um agente de outro para poder interagir, resolver um problema. Você não vai lá, você manda o teu agente resolver o problema, e a outra pessoa também tá mandando um outro agente resolver um problema, e a gente vai ver o que vai sair disso aqui, entendeu? E isso que eu acho que é muito louco e que a gente tá chegando perto desse futuro. Não, e imagina pra você, cara, você escreveu os livros, estão seus livros aí. Você teve relação com o editor.
Sim. O editor entrou, comentou, criticou, apontou, direcionou. Então imagina que você já tem à disposição o editor antes do editor. Então você já pode exercitar o que tá ruim, o que você poderia mexer, etc. E aí você só vai gastar, tô fazendo assim porque não é só o dinheiro, mas é o tempo, gastar o editor, depois você já passou do primeiro batch. Como é que eu aprendi isso? A gente participa de concorrências que tem editais. Sim. E no edital ele fala, olha, a sua proposta vai ser avaliada segundo os critérios tal, tal, tal e tal. Esse critério vale tantos pontos, esse vale tantos pontos. Eu faço o projeto inteiro, e já joga submito pro edital, o edital me diz o que eu tenho que melhorar, eu melhoro. E aí quando vai de fato lá no envelope pra entregar, porra, já tá revisado, não, cara. Já tá, sabe? e tá muito bulletproof, né, cara? Tá pronto. E aí por isso que eu te falei, só que isso não, eu não tô falando um negócio difícil de fazer, é bem fácil de fazer. O problema é que a gente não lembra. Voltando pro meu primeiro ponto de GenAI, as pessoas não estão lembrando que dá pra usar pra isso.